No âmbito familiar e mais íntimo, essa exposição ela pode ter outras repercussões, por exemplo, numa disputa de guarda de um filho, num processo de separação, herança, enfim, o que se tira que vai além do fato em si? Eu acho que primeiro nós precisamos entender que o direito de família, hoje no Brasil, ele é entendido como um direito de família mínimo. O que significa? O Estado deve intervir minimamente nas relações e na forma como essas pessoas se relacionam. Então, aqui nesse recorte desse chá revelação, né? Nós temos ali uma traição com uma repercussão numa cidade pequena e depois com uma repercussão daquele vídeo postado. E aí tem declarações da Natália dizendo que não teria sido ela, que teria sido uma tia que teria publicado. E aí essa repercussão a nível nacional, talvez até internacional. Então, o que se sabe até agora é que há um ajuizamento de uma ação pedindo reparação por dano moral por parte dele, do Rafael, e ela, por sua vez, ajuizou uma ação pedindo alimentos gravídicos. O que significa isso? Ela está grávida de algumas semanas e já ela morava na casa do Rafael, ajudava na propriedade da família, eles têm gado de leite, enfim, ela é veterinária, ela ajudava na propriedade familiar. Então, ela sai da propriedade da família e não tem mais como se manter e está grávida. Então, ela ajuiza uma ação pedindo alimentos para o bebê, e aí, portanto, gravídicos. E aí, quais são, né, respondendo a tua pergunta, quais são as repercussões de uma possibilidade, de uma responsabilidade civil por esse dano à imagem, à honra, enfim, que depois nós podemos conversar, diretamente no direito de família? Ela poderia, porventura, pedir a exclusão, né, nem se tem, mas que não se registrasse o pai, por exemplo, na certidão de nascimento? Não. A divisão dos bens, eles vivem em união estável, mas não é reconhecida. Então, necessariamente, ela vai precisar fazer uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável com a partilha dos bens. Essa eventual partilha dos bens sofre algum prejuízo por conta dessa exposição? Não. O pedido de pensão alimentícia pode ser majorado, né? O juiz pode entender que o Rafael deve pagar um valor a maior por conta do episódio? Também não. Vamos pensar num caso que eles fossem casados e que a Natália tivesse assumido o sobrenome do marido. Por conta, se a traição fosse inversa, né? Se a Natália tivesse traído, o Rafael poderia pedir a retirada do sobrenome? Também não. Porque o sobrenome se entende que a partir do momento que eu caso e assumo o sobrenome do meu marido, ele passa a ser meu. Então, as repercussões de uma eventual indenização por dano moral, e aqui se faz todo um recorte desse dano moral no direito de família, não tem nenhuma repercussão. No caso da divisão dos bens, no caso da guarda dos filhos, da convivência, da pensão alimentícia, são situações diferentes. Perfeito. Trazendo agora para o outro ambiente que também é reservado, mas o ambiente corporativo, o que se pode pensar de impacto negativo de exposições como essa e o caso dos Estados Unidos, né? Duas pessoas da mesma empresa, uma CEO e outra responsável pelo RH, foram vistas junto. O que se pode pensar de impacto negativo para a vida delas? O que a empresa tem de possibilidade de fazer? Esse é um tema bastante interessante em matéria de direito empresarial, né? E aqui direito do trabalho, porque as repercussões das condutas íntimas e privadas do empregado eventualmente podem importar sim para a empresa. Só que, aí trazendo para a realidade do direito brasileiro, né? Só que isso tem que estar de alguma forma contratualizado. E aí explico. Por exemplo, é muito comum no direito brasileiro, na realidade brasileira, as empresas terem os famosos códigos de conduta. Ou, inclusive, para além dos códigos de conduta, determinar no contrato de trabalho quais são as compreensões sobre relações íntimas ou conjugais entre colegas e superiores e pessoas com hierarquias, né, superiores e daí por diante. Então, isto pode ser regrado. E a compreensão que se tem é que quando isto é regrado, regulado, informado,
e, inclusive, se demonstra já documentalmente que eventuais descumprimentos desses códigos podem gerar o desligamento do empregado do trabalhador por justa causa, se viabiliza uma justa causa. Então, no plano jurídico, a gente tem observado, em razão até das questões próprias da necessidade de combate ao assédio corporativo, né, esse caminho do compliance, da regulação em matéria de código de ética e de conduta. E aí você estabelecendo esses padrões e expectativa entre essas relações, você pode provocar internamente depois esses desligamentos e essas questões todas em razão, não apenas, digamos assim, de uma questão de imagem, que é importante que se diga, o direito não quer aqui punir o afeto, né, a relação entre pessoas, mas quando nós temos aqui uma situação de hierarquia, em especial entre executivos, entre profissionais, é possível que essas relações íntimas possam impactar o ambiente de trabalho e inclusive o desempenho da empresa. E aí a empresa vai conduzir, se ela vai aceitar, se sim, como, se não, ela eventualmente pode encaminhar o endereçamento do rompimento do vínculo. E queria ouvir vocês também, assim, essas pessoas que elas são alvo dessas publicações que viralizam, têm uma dificuldade que é pedir a reparação do dano, né? Porque muitas vezes se espalha de uma forma absurda, são muitas pessoas compartilhando qual é o caminho e se existe um caminho para isso quando foge do controle. Não se sabe, por exemplo, quem é que gravou, né? A gente vê muitas pessoas compartilhando, mas da onde que partiu essa publicação? Ou, nesse caso dos Estados Unidos, que tem uma particularidade que foi uma câmera do show, né? Não foi alguém que fez uma sabotagem. Ele até moveu uma ação contra o Coldplay pedindo indenização, porque o fato aconteceu na quarta, no sábado ele publicou uma carta de demissão. Ela, até então, não se sabe o que aconteceu, a empresa não divulgou. É uma empresa de tecnologia, eu até dei uma pesquisada, eles atendem grandes empresas como a Ford, a Adobe, enfim. Então, como é que a imagem dessa empresa ficou perante esses clientes? Eu acho que é isso que o Juliano está querendo dizer. Caso a empresa tenha perdido contratos por conta da postura do CEO e da responsável pelo RH, é possível que a própria empresa possa mover uma ação ali contra esse funcionário, né? E eu acho que aqui, nesse caso específico, aí tem toda uma questão de direito do consumidor, que o Juliano até pode explicar muito melhor do que eu vou devolver para ele, mas o show é sabido, já se conhece, que tem essa kiss cam, que é uma câmera do beijo, que quando o casal é filmado, obrigatoriamente, eles se beijam ali ao vivo no show. Quando a câmera filma os dois, eles ficam constrangidos, se escondem, e aí tem até uma palavra do próprio cantor dizendo, estão fazendo alguma coisa escondida. Daí, Juliana, até uma dúvida que eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal que está em casa. Quando se compra o ingresso do Coldplay, está implícito, né, que a minha imagem está ali autorizada para que seja divulgada para o show, eu posso aparecer numa filmagem, eu posso aparecer numa notícia, até onde vai essa responsabilidade? Bom, nós temos aqui duas questões interessantes, né? A primeira nós temos um desafio com o direito norte-americano, que é um pouco diferente do direito brasileiro em relação em especial nesse tema, né? Nós temos aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, que é extremamente protetivo e que seguramente, por mais que nós temos em estádios de futebol a natureza jurídica chamada de espaço público, e aí isso, na própria cobertura jornalística, acaba atingindo, ali é tido como um espaço público, mas que, digamos, quando você explora de alguma forma economicamente, aquilo ali é um incremento da atividade econômica, a gente poderia ter um contorno alcançando um pouco mais o direito do consumidor, se fosse no Brasil aquela câmera, né? Agora, na realidade norte-americana, existe até, bastante interessante a teoria que eles tratam, o tema da privacidade. Eles têm uma tese sobre o que se chama expectativa de privacidade. O direito norte-americano tutela a privacidade, inclusive, de uma forma muito mais rigorosa e efetiva que a nossa na Constituição norte-americana. E que, em síntese, a privacidade das pessoas só pode ser mitigada por ordem judicial específica,
dentro inclusive, não uma Constituição, mas a compreensão dos tribunais, das cortes, sobre uma expectativa de privacidade. Ou seja, eu acho que essa expressão ela nos ajuda bastante. Qual é a expectativa de privacidade que aquele casal tinha em relação ao posicionamento deles naquele estádio com aquele ato? Então, isto é levado em consideração, que é completamente diferente se você está num ambiente que você está buscando a privacidade. E aí, né, a própria teoria das esferas de Habermas, né, que vai trabalhar com a ideia de esfera qualificada íntima, de trabalho público, ou seja, nós, na nossa vida social, nós circulamos por diversas esferas, e a depender do contorno da esfera, há uma expectativa em relação à tua privacidade com aquilo ou não. De modo que fica difícil você defender, digamos, uma intervenção judicial pelo dano causado naquela exposição pública. Então, esse tema, assim, o direito muda de acordo com o fato. Esses casos de responsabilidade civil em especial, com o tema relacionado à expectativa de privacidade. Não, e é um bom alerta também para quem tá nos assistindo. Esse caso de Boston a gente traz aqui como um exemplo, assim como o caso do interior do Rio Grande do Sul, são exemplos para a gente discutir esse tema. Ele vai ter um tratamento totalmente diferente do que teria um tratamento se fosse aqui no Brasil, né? É outra legislação.